O texto da leitura de hoje, irmãos, é o texto do Dia do Senhor 2. Eu vou ler as perguntas e respostas e os versículos, o texto bíblico de hoje, da pregação de hoje, está justamente nas respostas aqui. A primeira parte, na verdade, do nosso catecismo, né, depois da introdução, fala sobre nossos pecados e miséria. E no Dia do Senhor 2, nós temos a pergunta 3 até a 5. E a pergunta diz bem assim: como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Então o ponto é, nós somos pecadores, estamos em uma miséria. Então como é que você sabe disso? A resposta, pela lei de Deus. A lei do Senhor mostra isso. E a pergunta 4, o que é a lei, o que a lei de Deus, aliás, exige de nós? Então, nós sabemos que a lei de Deus revela o nosso pecado, não é? Que nós somos miseráveis. Mas o que a lei de Deus exige de nós? E a resposta, aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, verso 34 ao 40, no caso 37 ao 40 aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pergunta 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? E a resposta: não. Por natureza sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então a reflexão do catecismo sobre a nossa miséria, ela é muito importante. Queridos irmãos, observando esse texto de Mateus 22, né, verso 34 ao 40, é o texto da pregação dessa manhã. Eu quero começar, para que a gente possa entender bem esse texto, a aplicação desses mandamentos do Senhor, começar com a história do campo missionário, não é? Essa história aconteceu no campo missionário lá na Indonésia. Há tempos atrás, missionários foram para pregar o Evangelho. Os missionários, de fato, pregaram, avançaram muito na pregação do Evangelho e falaram muito também sobre esse grande mandamento, não é? Esses grandes mandamentos. Esse resumo que nós aprendemos em Mateus 22. Eles entraram nas florestas, eles fizeram o seu trabalho, eles se adequaram em alguns aspectos e aprenderam muito sobre a cultura dos nativos, aprenderam a língua para tentar fazer alguma tradução para eles e tentar uma comunicação realmente fluente. E eles se esforçaram por isso. E eles foram, na verdade, bem-sucedidos nisso, porque eles conseguiram converter muitas tribos. São histórias do campo missionário, e há muitas, na verdade, histórias assim, né? Muitos relatos de muitas bênçãos que Deus opera nos campos missionários, e essa é mais uma. E eles realmente conseguiram alcançar muitas tribos para o Senhor, e ainda mais, não é? Que era a grande preocupação, eles conseguiram também alcançar muitos líderes dessas tribos para o Senhor. Os líderes eram aqueles que, de fato, guardavam aquela religião ancestral. Então eles eram um exemplo, aqueles que mantinham a religião em pleno funcionamento. E eles conseguiram alcançar muitos líderes na Indonésia, não é, para o Evangelho. O trabalho então foi bem sucedido, Deus realmente abençoou aquele trabalho missionário. Mas, não é, em um momento, um daqueles líderes bem influentes, começou a faltar aos cultos, porque eles estabeleceram igreja ali, não é? Onde você observa a igreja de Cristo enviando missionários para pregar o Evangelho, ali também são estabelecidas igrejas. E então, um desses líderes, um bem influente, começou a faltar aos cultos. E um missionário que estava cuidando deles se preocupou com isso e foi procurar esse líder. Voltou à floresta, voltou a procurar, não é, nas tribos, para saber onde é que estava esse líder. E de fato o encontrou. E começou a insistir com ele, perguntando qual a razão. Por que você se afastou da igreja? Qual a razão de você se afastar da igreja? Você não aprendeu o Evangelho? Você não disse que crê em Jesus Cristo? E ele ficou um pouco calado, sem querer falar, mas depois de muita insistência do missionário, ele acabou abrindo a boca, né? Começou a falar. E ele disse: prefiro voltar para a religião dos meus pais e ancestrais do que ficar na igreja. A religião dos meus pais é muito mais fácil do que a religião que vocês pregam. Essas foram as palavras do líder. A religião que eu aprendi com os meus pais, a religião que nós guardamos há tantas gerações, é muito mais fácil do que essa religião que vocês pregam. Não é? E ele justificou. A religião dos meus pais tem 999 regras e mandamentos, que são fáceis demais de cumprir. Não é?
Mas a religião do vosso mestre Jesus é impossível de ser cumprida. E a pergunta do missionário é, mas por quê? Como assim é impossível? Vocês têm uma religião, não é, que tem 999 regras e mandamentos. E o que nós estamos ensinando para vocês é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E você está dizendo que é impossível, ele vai dizer, é impossível. Por quê? Porque é justamente isso. O mestre de vocês pede todo o coração, toda a minha alma e todo o meu entendimento. E dar isso a ele é impossível. Aquele líder reconheceu isso. Veja, 999 regras, não é? Contra 10 mandamentos, ou o resumo dos 10 mandamentos, que é o texto que nós vemos de Mateus. Que é amado a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. E ainda assim, todas aquelas regras eram fáceis de cumprir. Nisso nós já aprendemos uma coisa importante. Quando nós olhamos, por exemplo, para grupos religiosos que têm regras demais, não é? Que tem muita tradição acima, nesse sentido da Escritura, que são cumpridos o tempo todo, eles conseguem fazer isso de maneira mais fácil. Não era difícil para os fariseus, por exemplo, na época de Cristo, cumprir a quantidade de regras que eles estabeleceram como tradição. Porque eles gostavam de fazer aquilo. Era fácil. Não é? Nós aprendemos na semana passada, por exemplo, que eles criaram tradições, regras, leis de lavar as mãos. Eles diziam que amavam o próximo, amando apenas as pessoas de sua própria casa. Eles procuravam regrinhas muito mais fáceis de serem cumpridas. Não é? E queriam até acusar Jesus Cristo como se fosse um revolucionário, alguém que não queria obedecer o mandamento, quando na verdade eles faziam aquilo pelo grande confronto que Jesus trazia, porque Jesus, em sua obediência, era absolutamente radical. Ou seja, ele está dizendo, o que os mandamentos significam é justamente isso, amor. Tem que amar a Deus de todo o nosso ser. E ao próximo da mesma maneira, com todo o nosso ser. Ou seja, isso é muito mais radical, muito mais profundo. E esse reconhecimento é que nós vemos aqui nessa história missionária, onde um líder tribal simplesmente reconheceu que era impossível cumprir, não é, esses mandamentos, esses grandes mandamentos do Senhor. Essa experiência se tornou, então, uma grande oportunidade para que eles pudessem ser mais claros na exposição do grande amor de Deus, de falar sobre esse assunto do Evangelho. E esse exemplo, irmãos, do campo missionário, é um exemplo que claramente se aplica às nossas vidas. Esse exemplo não mostra apenas um problema daquele líder tribal. Não, pastor, mas ele era um líder de uma tribo que não tem nada a ver com o cristianismo e que acabou de conhecer o cristianismo e achou isso difícil. Para nós como cristãos, que já estamos acostumados, não é? Estamos em um país cristianizado, não é? Temos muitos princípios cristãos que norteiam a sociedade em muitos aspectos, para nós é mais fácil. Só que na verdade não é. E essa experiência nos mostra justamente a miséria onde nós estamos envolvidos, onde nós estamos. A miséria de não conseguir, muitas vezes, não é, de maneira perfeita, 100%, entregar toda a nossa vida a Deus. Mesmo sendo cristãos confessos. Mesmo prometendo a Ele, Senhor, eu te amarei. Eu darei a minha vida pelo Senhor. Mesmo fazendo isso, mesmo assumindo isso publicamente diante da igreja, se casando com o povo de Deus, dizendo assim, eu prometo amar a Deus, me desviar do mal, eu vou responder com toda a convicção, por exemplo, as perguntas da pública profissão de fé, com toda a convicção da minha alma, com toda a fé que eu tenho. Ainda assim, a miséria em que nós estamos metidos por nossa natureza pecaminosa nos mostra que fazer isso é impossível. Nós não temos força para isso. O que nós dizemos a Deus hoje em lágrimas, amanhã, com a cara desconfiada, negamos tudo. Porque nós somos pecadores, não é? E nós, mais do que qualquer outros, não é? Nesse mundo, como cristãos, precisamos admitir isso. Fugir dessa realidade só piora a nossa vida. Porque você vai criando um tipo de fardo, de perfeição, de santidade que não existe. E cristãos, às vezes são vistos como pessoas que não são humanas de verdade. Os fariseus eram vistos assim. Pessoas que eram, na sociedade, vistas como sendo as melhores. Mas diante de Deus eram pequenos. Eram mais miseráveis do que aquele publicano que admitia o seu pecado. Então isso de fato é importante para nós. Nós iremos concentrar um pouco a nossa atenção sobre esse grande mandamento, sobre o que Jesus nos ensina que a lei exige de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E temos que pensar então, por que
os fariseus, não é? Porque o contexto da pergunta, da explicação do que é o grande mandamento, os grandes mandamentos do Senhor, veio por causa dessa pergunta dos fariseus. Eles percebendo, não é? No texto que nós temos de Mateus, eles percebendo que Jesus já tinha calado a boca dos saduceus, não é? Com seus argumentos, os fariseus se reuniram em conselho e tramaram tentar pegar Jesus em algum ponto da lei. Vamos pegá-lo agora. Eles tentaram fazer isso muitas vezes. Como, por exemplo, levar aquela mulher pega em flagrante adultério, né? Até Jesus, foi justamente para tentar fazer com que ele tropeçasse na lei. Eles falavam, mestre, Moisés em sua lei diz assim, se uma mulher for pega em adultério, tem que ser morta, tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? Querendo fazer com que Jesus tropeçasse. Só que a lei não ensina isso, irmãos. A lei ensina quem for pego em adultério. Uma pessoa não terá sozinha. Naquele contexto que nós estávamos falando. Então, o homem deveria estar ali nessa lógica e também ser julgado. Jesus, então, poder pegar a hipocrisia dos fariseus, dar aquelas palavras. Se vocês não têm pecado, pode tacar pedra aí, fica à vontade. Meta pedrada se vocês nunca cometeram pecado nesse sentido. Se vocês não fazem isso no coração de vocês, que vocês acusam ela de fazer, atirem a pedra. Eram todos adúlteros. O que cortou a força deles foi isso. Eles também desejavam a mulher do próximo. E queriam acusar a mulher, não é, de ser uma pecadora miserável. Sim, ela era. Jesus não tirou isso. Mas eles eram do mesmo jeito. E por isso foram embora. A pergunta, então, aqui tem o mesmo objetivo. Eles querem fazer Jesus tropeçar de alguma forma. Por isso perguntam a ele, mestre, não é? Qual é o grande mandamento? Tentando fazer Jesus dar uma ênfase que toda a lei não dá. Tentando ver se Jesus podia resumir, não é? Ou compreender de verdade qual é o grande mandamento de Deus. E então ele responde isso, amar a Deus. Então o grande mandamento é amar, simplesmente isso. E quando Jesus diz amar, nessa expressão que a própria lei nos ensina, em Deuteronômio, em Levítico, está tudo lá. É a lei que nos ensina. Amar é uma atividade que envolve todo o nosso ser. A explicação de Cristo, então, que para alguns parece uma coisa mais leve, é muito mais radical do que aquilo que os fariseus pensavam. Pegando um exemplo, aproveitando como um exemplo aqui, um parênteses, por exemplo, há grupos cristãos que pegam os 10 mandamentos e alteram esses 10 mandamentos. Se você for dar uma olhadinha no catecismo romanista, não é? Vocês vão perceber o seguinte, que lá estão os 10 mandamentos. Poxa, que maravilha, eles têm os 10 mandamentos ali também. Leiam, e vocês vão perceber que eles excluem, nesse sentido, os 2 primeiros mandamentos para fazer uma junção nesse sentido. Eles excluem o segundo mandamento e eles substituem então também, dividindo na verdade o 10º mandamento em 2. Percebe? Então eles multiplicam o último mandamento, o 10º mandamento, e tiram um mandamento que é não faz para ti mais de escultura. E eles colocam justamente isso. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a ideia? É mais fácil fazer assim, né? É mais fácil fazer, amar a Deus. Não, tem que amar a Deus, né? Vamos amar a Deus. Quando Jesus fala sobre isso, ele cita o que a lei diz. É amar a Deus de uma maneira intensa. E amar como o Senhor ensina, refere justamente a isso, a dar-se inteiramente, de todo o coração, com intensidade, com dedicação. Esse amor que Deus exige de nós, não é um amor fingido, não é um amor simplesmente formal, mas deve ser algo verdadeiro. Que tanto nós praticamos, mas praticamos porque de fato temos isso em nosso coração. Tem envolvido o nosso esforço, tem envolvido a nossa fé e o nosso coração, os nossos sentimentos. É disso que Jesus fala nesse mandamento. Amar a Deus está então em primeiro lugar. Devemos amar a Deus acima de tudo. E devemos amá-lo intensamente. 100%. Essa explicação de ênfase, não é? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é Jesus dizendo, o mandamento diz que nós temos que amar a Deus 100%. 100%. Não é? Não pode ser uma coisa apenas externa. Tem que ser de fato todo o nosso ser. 100%. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que eu devo ser um servo fiel a Deus. De verdade. Não é? 100% dedicado ao Senhor, 100% servindo a Deus todo o meu tempo. Toda a minha agenda deve estar dedicada a Deus. É isso que ele quer dizer.
Então a gente vai começando a perceber que esse resumo da lei não facilitam as coisas de jeito nenhum. As palavras podem parecer mais brandas para nós, porque nós não estamos vendo nada negativo naquilo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, ame a Deus. Ele não está dizendo, se você fizer isso, você vai ser condenado, como a lei diz. Então, às vezes, parece que a lei, os 10 mandamentos, é muito mais pesado, são muito mais pesados para nós. E não é. A expressão do amor que Deus exige é exatamente aquilo que cada mandamento está dizendo. Exatamente aquilo. De todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu pergunto, irmãos, tal amor existe entre nós seres humanos? Tal amor existe? Um amor tão dedicado assim? Será que existe uma pessoa que se dedica completamente a Deus dessa forma, inteiramente, intensivamente, dia após dia? Talvez uma pessoa consiga, né, fazer isso por algum momento, talvez por um dia, eu não sei, por uma hora, não é? Mas dia após dia, todos os dias de sua vida, semana após semana, 12 meses, não é? Ou seja, todos os anos, até o fim de sua vida. Será que alguém tem poder para isso, capacidade para isso? E prestem atenção nisso, irmãos, porque isso é só a primeira parte do grande mandamento, não é? É só a primeira parte. E nesse sentido, alguns podem se abraçar nessa primeira parte, porque ela não é subjetiva, mas para alguns, eles podem usar isso como algo subjetivo, não é? Ah, Deus é que sabe do meu coração. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Só que esse amor a Deus de todo o coração é um amor de dedicação, dedicação real. Por isso que somado a esse mandamento, não é? Está o mandamento de amar o nosso próximo. Por isso que ele fala. O segundo mandamento, o segundo grande mandamento então, é amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus diz o que sobre esse mandamento? Semelhante a este, ao primeiro. Então, eu também devo amar o meu próximo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. O amor a Deus e ao próximo estão equiparados na lei do Senhor. Jesus trata semelhante a este. Para aqueles que gostavam do subjetivismo, né, nesse sentido, podia olhar para isso como uma coisa muito chocante. Porque até então, dizer que ama a Deus é uma coisa muito fácil. Mas demonstre em sua vida que você ama a Deus? Sim, eu não já estou dizendo? Ame seu próximo. Aí fica mais pesado. Porque amar o próximo é uma coisa que é vista, não é? Se você não ama o seu próximo, vai ficar claro que você não ama. Você não ajuda, você não se dedica a apoiá-lo. E é justamente isso, de todo o coração, de todo o nosso ser. E eu te pergunto, isso é possível? Amar assim, com essa intensidade, a Deus e ao próximo, é realmente possível? Talvez você consiga amar uma pessoa de tal maneira. Eu entendo que os pais, não é? Os casais, eles têm um amor muito profundo. Isso é normal. Talvez você possa dizer, não, eu consigo amar dessa maneira. Amar com tanta intensidade assim. 100%, pastor, eu consigo amar 100%. Né? Talvez alguém queira ser um empolgado e dizer assim, eu consigo amar 100%. De verdade. Não é de maneira completa, inteiramente e com intensidade ainda. Não é? E todos os dias, viu? Eu consigo amar. Mas 2 ou 3 pessoas, nós conseguimos amar assim? Vamos admitir que você consegue amar alguém dessa forma, com toda intensidade. Você consegue amar mais de uma pessoa desse jeito? Percebe? Eu consigo amar tanto a minha esposa, ou amar tanto minhas filhas. Mas se eu consigo amar mais gente do que isso? Ou eu amo nesse sentido, com a mesma medida, com a mesma intensidade, cada pessoa? As coisas vão ficando piores. Porque quando a gente vai começando a multiplicar o número de pessoas, a gente vai vendo que as coisas não são bem assim. E a própria palavra do Senhor nos mostra que isso não é uma coisa possível. Por exemplo, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 32 a 34, justamente isso. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, certo? De como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Usando o exemplo de casamento, ele está dizendo, casados são divididos. Percebe? Casados são divididos. Eu não posso dedicar 100% da minha vida a Deus ao mesmo tempo que minha família. Não dá.
Se eu vou dizer assim, não, eu vou ser um cara, um puritano, um cara firme, um reformado tão topado nesse mundo, que vão escrever a meu respeito quando eu morrer. Que só escreve quando a pessoa morre, né? A gente só vai reconhecer depois que morre. Enquanto tá vivo, ninguém liga não. Chama de doido, maluco, não quer saber, mas depois que morre, acaba tem valor. Mas eu vou me dedicar a isso. Vou amar minha esposa. Você tinha isso muito forte nos puritanos. Eles eram dedicados a isso, não é? Mas se eu fizer isso, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Se eu me dedicar assim, de maneira tão intensa ao Senhor, não é? E a minha esposa, eu vou ficar dividido. Completamente dividido. Eu poderia dizer bem assim, olha, como alguém que ama o Senhor, eu quero dedicar minha vida toda a Ele, sabe? Eu quero ficar pensando em Deus o dia todo. O dia todo eu vou pensar em Deus. Eu vou acordar pensando no Senhor. Não é? Eu vou dormir com Bíblias na minha cama. Que nem o menino quando ganha a sua primeira bicicleta, que dorme com a bicicleta na cama. Eu já fiz isso, diga-se de passagem. Inclusive com o meu primeiro sonzinho, né? Que eu recebi o sonzinho. Vou dormir agarrado com a bicicleta na cama. Isso é normal. Eu vou fazer isso. Eu quero me dedicar tanto ao Senhor. Não é que eu vou fazer isso. Eu vou respirar pensando em versículos bíblicos. Toda vez que a pessoa falar comigo na rua ou um familiar, eu não vou responder com o vocabulário cultural brasileiro, eu vou responder com o vocabulário cultural bíblico. Tudo que vai sair da minha boca vai ser Bíblia. Eu vou falar do Senhor o tempo todo. Não é? Eu vou ser tão assim que vai ser semelhante àquele episódio do Chaves, onde tem aquele teatro na vizinhança, aquela festa da vizinhança, e a bruxa do 71 vai falar sobre o amor. E depois tentar falar sobre isso de novo, muitas vezes, porque o amor é todo mundo, não, abusou tanto você falar, né? Repetindo a mesma coisa. Eu vou ser uma pessoa assim, o tempo todo. Se você for assim, vai ser difícil você se casar. Porque vai ser difícil alguém querer estar com alguém desse jeito, né? Suportar alguém desse jeito. Nós temos que ter limitações. Faz parte da nossa natureza. E isso mostra justamente a nossa fraqueza. Haverá um tempo que nós poderemos amar a Deus de maneira perfeita, mas hoje não dá. Por mais que nós nos dediquemos, e o texto está dizendo isso, sobre casamento, não é? Um casamento cristão piedoso, como o que Paulo está ensinando aqui na Palavra de Deus, é justamente isso, é um casamento onde o casal ama o Senhor. Mas ele está dizendo, veja, o marido e sua esposa, não é? Nesse casamento eles estão meio divididos. Porque ele vai ter que se preocupar também não só em dedicar-se como um pregador do Evangelho, em entregar a sua vida pelo Evangelho. Eu vou morrer, eu vou viajar para um país muçulmano, pregar o Evangelho e morrer. Não, meu amigo, eu tenho filho, eu tenho esposa. Percebe? Às vezes a pessoa fica empolgada com a obra missionária. Nós falamos sobre missões no começo. Nossa, eu fiquei impressionado em saber que pessoas, que jovens cristãos, morreram no campo missionário. Morreram por amor a Jesus Cristo. Que testemunho, isso me empolga. Quero ser um mártir também. Você tem mulher e filhos. É isso que Paulo está dizendo. Nós estamos divididos por causa disso. Então o amor que nós temos para oferecer não é perfeito. E a Escritura que está nos dizendo isso. Pensemos, por exemplo, na nossa miséria, observando a vida de Salomão. Quando nós falamos de sabedoria, na história de Salomão, nós temos que entender que sabedoria não é apenas o acúmulo de informação, mas é como aplicar as mesmas, não é? Você pode ser uma pessoa que lê muito. A pergunta é, não, eu leio a Bíblia todo ano, pastor. Todo ano eu leio a Bíblia completa. Isso é uma bênção e eu recomendo que você faça. Porém, se você tem sabedoria ou não, ler a Escritura em si não vai provar isso. A questão é, como você aplica o que você aprende do Senhor? E isso é sabedoria. E Salomão foi uma pessoa piedosa, porque ao invés de pedir a Deus poder, domínio sobre os demais povos, a preocupação de Salomão, como nós temos na palavra do Senhor, foi uma. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Salomão quer ser uma pessoa muito sábia, muito inteligente. Não. Nem isso ele pediu com egoísmo. Ele pediu, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Salomão pediu sabedoria para servir melhor na igreja. Veja, um homem piedoso. E de fato ele era alguém dedicado ao Senhor, pedindo sabedoria a Deus para abençoar o seu povo, e foi dedicado ao Senhor. E ele amava a Deus intensivamente. Mas pergunto, foi assim até o fim de sua vida? As pessoas vinham de longe para admirar a sabedoria de Salomão. Nós somos hoje edificados de como Deus inspirou Salomão em Salmos, nos Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares. Nós ficamos maravilhados muitas vezes ao perceber a grande sabedoria que Deus deu àquele homem. O que ele tinha de sabedoria era algo fora do comum. Ele não era apenas uma pessoa inteligente, ele era o homem mais sábio do seu tempo. O homem mais sábio do mundo.
Alguém que sabia, pelo poder de Deus, irmãos, por esse dom maravilhoso que Deus concedeu, como administrar tudo. Foi o tempo do reinado mais próspero em Jerusalém. Um tempo, veja, como é difícil nós mantermos a paz em termos políticos, não é? Nós vivemos num clima no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, que é bélico. A qualquer momento, estourou a Terceira Guerra. O mundo é assim. Os interesses políticos, mas veja, naquele tempo também era assim. Nação queria dominar sobre outra nação. Salomão, em seu tempo, com tanta sabedoria que Deus deu, conseguiu estabelecer paz. Percebe? Fazer com que todos os reinos daquele período não militassem uns contra os outros. Pelo contrário, eles admiravam a sua sabedoria. Mas mesmo Salomão, sendo tão dedicado, ele não conseguiu manter isso. Não é? Depois de tempos, Salomão começou a ser dominado por vaidade, e o resultado é mulheres e mais mulheres e mais mulheres, mulheres estrangeiras, mulheres com costumes estranhos. Cadê a sabedoria de Salomão agora? Mesmo o homem mais sábio do mundo não foi capaz de amar a Deus de todo o seu coração durante todos os seus dias. Mesmo alguém com esse dom, que dirá nós? Nós não somos alguém como Salomão, por exemplo. Nós não recebemos um dom daquela forma que ele recebeu. Que dirá nós hoje? O que dirá as pessoas do mundo? É por isso que o mundo vive em guerra o tempo todo. Não há sabedoria na vida das pessoas. E isso mostra, não é, a nossa grande miséria. O grande Salomão, tão admirado, virou uma grande decepção. Foi isso que aconteceu com ele. Uma grande decepção. E ele, não é, em seu período, depois de tanta paz, de tanta sabedoria, foi o que legitimou o retorno de idolatria a Israel, se submetendo à religião de suas mulheres. Essa é a miséria nossa. Ao olhar para a nossa própria vida, é justamente isso que acontece muitas vezes. Nós estamos firmes aqui no Senhor. Estamos firmes. Passamos todo o ano de 2018 batalhando. Mas quantas vezes nós não levamos na cara? Quantas vezes não apanhamos? Quantas vezes não caímos, irmãos? Quantas vezes, mesmo sem tocar naquilo que é proibido, nós ainda desejamos tão ardentemente em nosso coração que legitimamos isso em nosso coração? Nós somos assim. Por isso, o que Jesus fala sobre esse grande mandamento mostra a grande miséria da vida humana, da natureza humana. Ele não conseguiu cumprir o mandamento de Deus, o grande mandamento do Senhor. Ele não amou a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma. Não é? Por isso temos que reconhecer que isso é a mesma realidade para a nossa vida. O que diremos de nós? A Escritura nos responde isso. A Escritura fala exatamente. Deus faz um verdadeiro raio-x, um check-up geral em nossa vida. E Romanos 3, a partir do verso 9, diz exatamente isso. Nós vemos bem assim, Romanos 3, a partir do 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem por sermos judeus, por exemplo, naquela época Paulo estava dizendo? Ou, no nosso contexto, por sermos cristãos, reformados? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não é? Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a sua língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso é o que pesa no nosso coração. Deus está dizendo, vocês têm que me amar e amar o próximo de vocês, com toda a intensidade do ser de vocês, com toda a dedicação do ser de vocês. E o que Deus fala para nós é justamente isso.
Essa é a natureza, é a disposição natural de vocês. Não é nós, nesse sentido, não somos nós nos julgando, procurando qualidades em uns que nós não encontramos em outros. É Deus dizendo aquilo que Ele vê em toda a humanidade. E nós estamos incluídos nela. Toda a humanidade. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E assim, irmãos, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei funciona, então. Ela mostra exatamente quem nós somos. O grande mandamento diz que devemos viver perante Deus e o homem observando este grande mandamento e avaliando a nossa própria vida. Quando Jesus nos ensina isso, Ele está dizendo, vocês precisam não olhar mais para o próximo de vocês e procurar defeito neles, mas vocês precisam agora olhar para a vida de vocês e questionar vocês mesmos. Eu estou vivendo assim? Eu amo a Deus dessa forma? Eu dedico todo o meu ser ao Senhor? Eu consigo amar a Deus de maneira tão perfeita assim? Talvez existam momentos que nós até consigamos dedicar mais ao Senhor, mas a vida inteira, né? Observando o fundo do nosso coração, observando bem o caminho da nossa alma e observando bem os nossos pensamentos e ideias, todo mundo aqui, dentro da igreja, fora da igreja, todo mundo, não é, tem o mesmo problema. O mundo inteiro é pecador. Seja um puritano dedicado que fez história e que honrou o nome de Deus, seja um fariseu que na verdade era uma coisa muito mais externa do que interna, sejam os grandes homens, os homens que hoje são colocados como os grandes heróis da fé, todos eles pecaram. Todos eles eram falhos, todos eles não conseguiram amar Deus com toda a sua dedicação. Nós não veremos isso nem nos apóstolos, irmãos. Nós não veremos isso em ninguém que a história chama de santo. Nunca ninguém neste mundo, abaixo de Cristo, jamais conseguiu amar a Deus dessa forma. Nunca. Paulo chegou a essa conclusão. Ele expressa isso em Filipenses 3. O grande profeta Isaías acaba demonstrando isso em Isaías capítulo 6. Reconhecendo a sua fraqueza. Apóstolo João, do mesmo jeito, chegou à conclusão no final de sua vida. Não é? E deu glória ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a sua fraqueza. Salomão, Isaías, Paulo, Pedro, todos eles, grandes homens de Deus, cheios de fé, cheios de sabedoria, mas eles não conseguiram cumprir o grande mandamento. Essa é a grande realidade. Eles não conseguiram cumprir. Eles confessaram a sua miséria diante de Deus. Eles reconheceram. Paulo chega a dizer, a reconhecer, eu sou o principal dos pecadores. Minha preocupação agora é essa, é o fato de que Deus me julgará e eu não consigo dar a Ele toda a minha vida dessa forma. E veja como ele terminou. Ele dedicou de fato sua vida a Deus e nós admiramos isso. Se alguém conseguiu amar a Deus como o mandamento diz, foi Paulo. Meu Deus, ele foi até o fim. Aquele homem estava na cadeia, doente, velho, cego, precisando da ajuda dos outros e ainda assim consolava a igreja e exortava a igreja, estando numa cadeia dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse homem foi de fato alguém que amou exatamente como a lei exige, mas ele sabia que não era assim. Havia um mensageiro de Satanás em sua vida, havia um espinho na carne, haviam fraquezas, e ele reconheceu a sua fraqueza, a sua miséria, não é? E nós não somos melhores do que eles, nós não somos melhores do que aqueles homens, ninguém aqui é. Todos nós devemos nos humilhar perante Deus, porque temos um problema cardíaco. Então esse mandamento está nos dizendo que nós temos um problema no coração muito grande. Às vezes estamos preocupados e devemos nos preocupar com a nossa saúde física, mas a nossa saúde espiritual conta demais. Conta demais. Nós falhamos, às vezes até em cuidar da nossa saúde, nós falhamos, essa é a realidade. Veja como nós somos miseráveis. Né? Em algum momento a gente se dedica mais, outros menos, e às vezes acabamos colhendo consequências ruins disso. Mas geralmente as pessoas não param para fazer essa análise, para pensar sobre os problemas de seu próprio coração, de um grande problema cardíaco que temos. Ou seja, por mais que a palavra amor seja uma coisa tão bonita, esse mandamento diz que nós temos problema com essa palavra, problema com esse conceito, problema com o amor. Né?
problema com o amor. E por vezes trocamos o amor por paixão. Né? Nós queremos a paixão porque é uma coisa mais carnal, né? Uma coisa mais carnal. Nós queremos trocar essas coisas. Percebe? E temos todos problemas com isso. O cristão mais dedicado que vocês admiram, né? O pastor talvez mais famoso, o pastor que tem grande prestígio em toda a comunidade cristã do mundo, qualquer pessoa, todos eles, todos nós temos um problema com o amor. E nós podemos, às vezes, irmãos, esquecendo disso, fazer essas comparações malditas que nós fazemos, né? Nós, às vezes, comparamos até a igreja, né? A nossa igreja é melhor do que a igreja de fulano. Até essas bobagens a gente faz, muitas vezes, né? Aí eu olho para as igrejas reformadas, aí eu vou para a igreja reformada de Maceió, aí chego lá, vejo uma igreja já com mais de 25 anos, né? Quase 30 anos de vida, de existência ali, bem madura, eu olho, essa igreja aqui é topada. Aí eu vou para uma igreja no Ceará ou em outra localidade e vejo um pessoal um grupo de pessoas menor, um pouco menos organizado. É a mesma igreja, né? A igreja de Jesus Cristo, mas eu vejo algumas diferenças que, na verdade, às vezes tocam em minhas preferências. Aí eu acho melhor a igreja de Maceió, olha, não é? Ou acho melhor a igreja do Ceará, ou a igreja de Unai, Minas Gerais. Nós somos tentados a fazer uma bobagem como essas. Não, eu fui para a igreja presbiteriana Castelo Forte e fiquei impressionado, porque ali é muita gente, é uma coisa bem organizada, é maravilhoso. Aqui é melhor. Nós somos tentados a fazer isso. Quanto mais no que diz respeito a comparações com os outros. Percebe? E nós somos mestres nisso. E o mandamento diz sobre nós, é um compromisso pessoal, é uma exigência pessoal, é com você que está ouvindo. Deus está dizendo, ame ao Senhor e o teu próximo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame, tenha a fé verdadeira que ele é teu irmão, não é? Ou seja, o que o Senhor nos ordena a fazer é comparar a nossa vida com Cristo. É olhar para o mandamento e não sermos covardes de olhar para o próximo e procurar fraqueza nele. Eu tenho que olhar nesse sentido, não para quem é igual a mim, para ficar julgando. Porque se eu fizer isso, eu vou achar coisas ruins na vida do irmão, o irmão vai achar na minha e todo mundo começa a se atacar. Porque você é um pecador miserável, porque você é impuro, porque você é um fraco, porque já se viu um crente fazer uma coisa dessa, vai ficar todo mundo desse jeito. Isso é covardia. Ele está dizendo, nós precisamos olhar para Cristo, olhar para o que o mandamento nos diz. Ou seja, olhar para quem é maior do que nós. Quando isso acontecer, nos lembraremos da falta de amor nas nossas vidas. Quando percebermos a vida de Jesus Cristo com um amor perfeito, que Ele sim amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E não só amou a Deus de todo o coração dele, toda a sua vida, mas ele também cumpriu perfeitamente o segundo mandamento, amando o próximo como a ele mesmo. A sua ida até a cruz, a sua humilhação foi por isso. Ele mesmo diz em João 15, dizendo, ninguém tem maior amor do que esse. Mas que amor é esse? De alguém dar a vida pelos seus amigos. Eu dou a vida para vocês. E foi isso que ele fez, ele amou o próximo. Com toda a intensidade do seu ser. Ele se doou pelo próximo. Ele sofreu pelo bem do próximo. Isso é um amor. E é justamente por isso que quando nós lemos o nosso catecismo, a pergunta e resposta, não é? Pode muitas vezes nos ofender. Alguma pessoa que não entende isso vai ficar ofendida. Como assim? Como assim eu não sou capaz de amar a Deus dessa forma? O catecismo diz não. Por natureza sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. É o que nós aprendemos na doutrina. Essa é a nossa natureza, odiar a Deus e ao nosso próximo. Cristo, então, irmãos, nosso Senhor, conseguiu de fato demonstrar esse amor. Ele não apenas respondeu isso para os fariseus, não apenas mostrou isso aos seus discípulos, toda a sua vida nesse mundo foi assim, do começo ao fim. Uma dedicação ao Senhor de maneira perfeita. Né? O meu prazer é fazer a vontade daquele que me enviou.
e uma dedicação também perfeita até a morte ao seu próximo. Esse é o amor que Cristo diz àqueles fariseus, que a lei do Senhor exige de nós. Toda a sua vida. Né? Ele mesmo diz, os profetas dizendo sobre ele, o zelo por tua casa me consumirá. Isso é recitado em João 2:12 também, e nós vimos justamente isso. O zelo, o amor de Cristo pela vontade de Deus o consumiu. Ele morreu por causa disso. Né? Ele sim amou o Senhor de todo o seu coração. Cristo se humilhou pelo seu próximo até a morte de cruz. Não é? Alguém pode até se animar a morrer pelo que parece bom, né? João 5 nos ensina isso. Talvez você olhe bem assim, vale a pena me dedicar pelo irmão fulano. Vale a pena me dedicar pelas pessoas da igreja. Mas quando eu não vejo pessoas se esforçando, eu não quero me dedicar por elas. Eu vou as abandonar. Porque eu não sinto que elas estão se esforçando o máximo que elas podem. Cristo mostra o seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que nós aperfeiçoássemos a nossa vida em sabedoria. Foi na miséria, no pior, em tudo que é ruim de nosso ser, ali, sabendo quem nós somos, é que Ele morreu por nós. E isso é o grande amor de Deus. É o amor demonstrado por meio de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, que venhamos glorificar o nome do Senhor, não é? Exaltando Ele por esse amor. Que todos venhamos reconhecer isso e como nós sabemos que um dia, não é? Naquele grande dia, quando o Senhor voltar, todos reconhecerão. Não é? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Ele receberá a glória por um amor tão perfeito. Tão perfeito. E é graças a esse amor que nós estamos aqui. É pelo fato de Cristo ter amado a Deus, como Ele mesmo disse que tem que amar, que nós hoje temos plena esperança de vida eterna. E estamos aqui. Amém.